Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 53, de 180, Paz, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 53 de 180, Paz. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. João, capítulo 20, versículo 21. Muita gente inquieta, examinando o intercâmbio entre os novos discípulos do Evangelho e os desencarnados, interroga ansiosamente pelas possibilidades da colaboração espiritual junto às atividades humanas. Por que razão os emissários do invisível não proporcionam descobertas sensacionais ao mundo? Por que não revelam os processos de cura das moléstias que desafiam a ciência? Como não evitam o doloroso choque entre as nações? Tais investigadores, distanciados das noções de justiça, não compreendem que seria terrível furtar ao homem os elementos de trabalho, resgate e elevação. Aborrecem-se, comumente, com as reiteradas e efetuosas recomendações de paz das comunicações do além-túmulo, porque ainda não se harmonizaram com Cristo. Vejamos o Mestre com os discípulos quando voltava a confortá-los do plano espiritual. Não lhe observamos na palavra qualquer recado torturante, não estabelece a menor expressão de sensacionalismo, não se adianta em conceitos de revelação supernatural. Jesus demonstra-lhes a sobrevivência e deseja-lhes paz. Será isso insuficiente para a alma sincera que procura a integração com a vida mais alta? Não envolverá em si grande responsabilidade o fato de reconhecerdes a continuação da existência além da morte, na certeza de que haverá exame dos compromissos individuais? Trabalhar e sofrer constituem processos lógicos do aperfeiçoamento e da ascensão. E que atendamos a esses imperativos da lei com bastante paz. É o desejo amoroso e puro de Jesus Cristo. Esforcemo-nos por atender semelhantes verdades, pois existem numerosos aprendizes aguardando os grandes sinais, como os preguiçosos, que respiram à sombra, à espera do fogo fátuo do menor esforço. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos nós novamente com o livro Caminho, Verdade e Vida, agora com o capítulo 53, que leva o título de Paz. E nesta primeira parte, Emmanuel, colocando esse título, ele usou exatamente uma passagem evangélica que se fala de paz, que foi anotada pelo apóstolo João, no capítulo 20, versículo 21. Foi quando Jesus apareceu para eles pela primeira vez, depois da crucificação. Isto é, depois que ele ressuscitou
os evangelistas estavam fechados ainda, com medo, não é? E numa casa, e Jesus apareceu. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Então a mensagem de Jesus era de paz. E Emmanuel começa agora a colocar como que nós estamos nos portando perante esta passagem. Ele diz que muita gente inquieta, examinando o intercâmbio entre os novos discípulos do Evangelho e os desencarnados, interroga ansiosamente pelas possibilidades da colaboração espiritual junto às atividades humanas. Isto é, estes novos discípulos, que somos nós estamos interrogando a espiritualidade porque que ela não atua de uma forma mais direta junto à sociedade. Nesta outra parte, ele vai explicar melhor o que ele quis dizer anteriormente. Porque muitas pessoas dizem assim: por que razão os emissários do invisível não proporcionam descobertas sensacionais ao mundo? Olha, é uma pergunta que alguns fazem. Já que a espiritualidade possui não somente mais evolução espiritual, e de acordo com André Luiz, o nosso planeta ele está 50 anos, em torno de 50 anos, atrás do plano espiritual. Isto é, o plano espiritual está 50 anos na frente, em termos de evolução. E por isso que talvez muitas pessoas perguntam por que os emissários do invisível, ou seja, os espíritos benfeitores, não proporcionam essas descobertas sensacionais, não é? É bom lembrar que essas coisas só acontecem a seu tempo. Quando é o momento certo de descobrir alguma coisa, eles atuam naqueles que estão pesquisando. Assim como ele diz assim: por que não revelam os processos de cura das moléstias que desafiam a ciência? Então, alguns confrades, eles perguntam por que não se acaba com as doenças, não é? A espiritualidade maior poderia fazer isso. Poderia. Mas será que é bom? Eis a pergunta. E também alguns falam assim: por que não evitam o doloroso choque entre as nações? É uma pergunta que eles fazem, essas pessoas, para evitar o choque entre as nações, que muitas vezes há muitos problemas de guerras. Aí Emmanuel começa agora a explicar. Tais investigadores, distanciados das noções de justiça, não compreendem que seria terrível furtar ao homem os elementos de trabalho, resgate e elevação. Olha, só nesse parágrafo, ele já nos coloca uma coisa extraordinária. Extraordinária. Primeiro, ele se reporta a tais investigadores, ou seja, essas pessoas que falaram isso, distanciados das noções de justiça, ou seja, não tem nenhuma noção de justiça. Não compreendem que seria terrível furtar ao homem os elementos de trabalho, resgate e elevação. Isto é, se o mundo espiritual, os benfeitores, fizesse todas as descobertas, desse ao mundo, acabasse com todas as moléstias, não é? E evitasse todo tipo de choque entre as nações, nós teríamos um ostracismo muito grande, uma preguiça muito grande. As pessoas não teriam o porquê se desenvolverem.
E o que é pior, eles estariam furtando o homem do trabalho, do resgate e da elevação. 3 itens fundamentais que Emmanuel coloca. Nesta outra parte, ele diz ainda: aborrecem-se comumente com as reiteradas e afetuosas recomendações de paz das comunicações do além-túmulo, porque ainda não se harmonizaram com Cristo. Então, essas pessoas, quando recebem uma mensagem que ocorre essas recomendações de paz, que é dita por diversos espíritos, não é? Eles se aborrecem. Acham que aquilo é muito pouco ou aquilo não diz nada. Quando fala em paz. Porque essas pessoas querem resolver os problemas de imediato. Não importa como e que consequência terá. Mas Emmanuel diz: porque ainda não se harmonizaram com Cristo. Então não entenderam a ideia cristã, não entenderam a lógica da vida. A outra coisa que diz, agora ele vai explicar o que Jesus fez quando ele voltou. Vejamos o Mestre com os discípulos quando voltava a confortá-los do plano espiritual. O que o Mestre fez? Não lhe observamos na palavra qualquer recado torturante. Não estabelece a menor expressão de sensacionalismo, não se adianta em conceitos de revelação supernatural. Isto é, Jesus apareceu para os discípulos de uma forma simples, uma forma tranquila, nada de sobrenatural, porque ele já tinha dito que ia aparecer ao terceiro dia. Então, Jesus não fez nenhum alarde, mas deu para eles o quê? A certeza da vida eterna. Porque se algum deles ali tinha essa dúvida, aquilo acabou naquela hora. Porque Jesus disse que viria ao terceiro dia e veio. E depois veio diversas vezes depois. Nesta outra parte, ele diz: Jesus demonstra-lhes a sobrevivência e deseja-lhes paz. Simples assim. Para algumas pessoas parece pouco, mas é uma coisa enorme, porque Jesus demonstrou que estava vivo e desejava a eles paz. A paz interior não é a paz do mundo, que Jesus bem disse. Eu não dou essa paz do mundo, eu dou a paz interior. Continua. Será isso insuficiente para a alma sincera, que procura a integração com a vida mais alta? Então Emmanuel está perguntando se só isso não basta. E ainda diz: não envolverá em si grande responsabilidade o fato de reconhecerdes a continuação da existência, além da morte, na certeza de que haverá exames dos compromissos individuais? Então Emmanuel está nos chamando para refletir. Esse simples fato de Jesus chegar, mostrar que existe a vida eterna, desejar a paz, não envolverá em si uma grande responsabilidade para nós? O fato de nós reconhecermos que existe a continuação da existência, além da morte, e mais, que na certeza de que haverá exame dos compromissos individuais. Ou seja, ao chegarmos ao termo da nossa vida, nesta encarnação, nós faremos um exame dos compromissos individuais assumidos anteriormente. E será que nós cumprimos? Será que nós fizemos tudo aquilo que nós pretendíamos antes de encarnar? É um negócio complicado. E Emmanuel diz ainda:
trabalhar e sofrer constituem processos lógicos do aperfeiçoamento e da ascensão. Isso aqui ele diz tudo. Ele diz tudo. Que trabalhar e sofrer constituem processos lógicos do aperfeiçoamento e da ascensão. Então, nós temos que trabalhar sempre. Não pode ter preguiça, não pode ter moleza. Por isso que Jesus disse, eu trabalho e meu Pai trabalha até hoje. Ou seja, não tem nada que ficar na ociosidade. O que a maioria dessas pessoas querem é preguiça mesmo. Tem preguiça e aí querem ficar na ociosidade. Então, para que nós possamos aperfeiçoar, não é? E termos ascensão, é necessário trabalhar e sofrer. Agora, por que nós temos que sofrer? Porque nós precisamos de passar pela dificuldade. Agora, quando nós entendemos o porquê estamos sofrendo, que não é castigo de Deus, é para o nosso próprio aperfeiçoamento, o sofrimento deixa de ser aquele sofrimento que a pessoa não aceita. Então você passa a aceitar o sofrimento de uma forma tranquila. Eu tenho que passar por isso. Isto é bom para mim. É isso que acontece. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que sofrer aqui essa injunção, porque eu preciso de ultrapassar esse patamar. Na conclusão, Emmanuel diz, e que atendamos a esses imperativos da lei com bastante paz. É o desejo amoroso e puro de Jesus Cristo. Então, Emmanuel está fazendo um convite para nós, para que nós possamos atender esses imperativos da lei, esses que nós acabamos de dizer, não é? Que é o desejo amoroso e puro de Jesus Cristo. Ele quer que nós possamos evoluir pelas nossas próprias forças, nossos próprios méritos, não é? E ele ainda diz, esforcemo-nos por entender semelhantes verdades, pois existem numerosos aprendizes aguardando os grandes sinais, como os preguiçosos que respiram à sombra, à espera do fogo fato do menor esforço. Então, aqui no final, ele fecha com chave de ouro, porque para a gente não ter mais nenhuma dúvida que nós temos que nos esforçar para entender essas verdades. Entender, absorver e praticar. Não é somente o entender que ele fala na complexidade de tudo. Porque às vezes você pode entender e falar, mas não quero isso agora, não, vou deixar isso para frente. Não é nada disso. É entender e falar, não é isso. Essa é a chave. E que nós não fiquemos aguardando grandes sinais. Não existe isso. O negócio é hoje, aqui e agora, cada dia fazendo o nosso esforço, querendo melhorar a cada dia. A cada dia que passa, a gente procura o irmão, pedimos desculpas para ele e procuramos melhorar nosso relacionamento, procuramos melhorar nossa palavra, não é? E vamos em frente. É isso. Não fiquemos desta forma que Emmanuel nos colocou. É uma lição lindíssima. E espero que você tenha absorvido, assim como eu absorvi. E um grande abraço para você. Fique com Deus.